A Polícia Federal ela entregou ao Supremo Tribunal Federal aquele laudo médico sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e o veredito é direto. Ele pode continuar preso na Papudia, mas com vigilância bastante cuidadosa, redobrada. Os peritos descartaram, inclusive, a necessidade de transferência imediata para um hospital, apesar do risco de novas quedas e também da casa dele, né? O documento detalha que Bolsonaro, que sofreu, inclusive, um traumatismo craniano leve em janeiro, tem as doenças crônicas controladas. Só que ele precisa de adaptações na cela, como barras de apoio que já estão lá, monitoramento 24 horas com o médico que ele já tem, isso para evitar, né, que os médicos sejam chamados de uma hora para outra, ou que aconteça alguma coisa com o ex-presidente, até mesmo um risco de morte súbita. Na cela onde ele está preso, existe uma cama com uma barra lateral, para que ele não caia. Tá aí a imagem da Papudinha, que é o lugar onde ele está preso. Tem lugar para banho de sol, tem cozinha, tem banheiro, tem uma sala ali, uma recepção, tem até uns aparelhos de ginástica lá, onde o Bolsonaro pode se exercitar, tomar banho de sol de manhã, a hora que ele quiser. Um outro ponto que chamou a atenção, inclusive, foi a crítica à eliminação a alimentação, inclusive, do ex-presidente. Ao contrário do que diz a família, o laudo aponta uma dieta pobre em nutrientes e rica em produtos industrializados nas marmitas enviadas. Agora, o ministro Alexandre de Moraes aguarda os pareceres da Defesa e da Procuradoria-Geral da República para decidir se mantém o ex-presidente no batalhão da PM ou se autoriza a prisão domiciliar. Será que os recursos estão se esgotando e Bolsonaro perdeu a possibilidade de uma prisão domiciliar, hein? Quem está com a gente para nos ajudar a entender é a advogada criminalista Thalita Assis. Oi, Thalita, muito boa noite para você. Seja bem-vinda ao Tempo News. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos por você aceitar. Então, Thalita, os recursos para uma possível prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, você acha que eles estão acabando ou como é que tá? Porque a defesa toda hora entra com algum pedido ali, né? É bem natural, né, o pleito da defesa, sobretudo diante, né, dos últimos incidentes clínicos aí do ex-presidente. Mas o que eu vejo neste momento atual, no presente, nós ainda estamos naquela fase de aguardar, como você bem disse, o parecer da Procuradoria-Geral da República e também da Defesa. Após isso, o ministro irá, então, decidir, avaliando também muito do que foi trazido, né, neste laudo que foi divulgado hoje. Mas, acaso o ministro negue o pedido da defesa, que seria da prisão domiciliar humanitária, ainda caberá à defesa mais um recurso, né, um agravo regimental, para que então essa matéria seja discutida não só monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes, mas também pela turma no STF. Então ainda tem, né, essa outra possibilidade. Agora, além disso, né, acaso isso vá a um recurso para a turma e a turma também decida por mantê-lo ali acautelado na papudinha, é importante lembrar que a execução penal ela não é rígida, né? Ela muda o tempo todo. Então, a situação clínica do ex-presidente, que hoje está de uma maneira, se amanhã ou depois ele sofrer uma piora clínica aguda, necessidade, né, de aí sim uma internação, ou se houver mesmo essa mudança fática no cenário, nada impede, então, que a defesa formule um novo pedido com base num novo cenário que o ex-presidente vier a apresentar no futuro. Boa noite, Ana Paula, aqui de Brasília. A própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro cita o caso do ex-presidente Fernando Collor, né, que ganhou essa prisão domiciliar por questão humanitária. E eu queria que a senhora comparasse, na sua avaliação, existe semelhança entre os dois casos? Existem diferenças? Como é que a senhora vê essa questão? Ana Paula, boa noite. Bom, a questão da prisão humanitária, né, a nossa lei de execução penal, que traz ali os requisitos da prisão domiciliar, no caso do ex-presidente Bolsonaro, não se aplicaria no primeiro momento, porque ele está no regime fechado. A lei prevê a prisão domiciliar para maiores de 70, que como é o caso dele, mas para quem está no regime aberto. O caso dele se enquadraria exatamente na questão da saúde, né, que é o que nós chamamos aí da prisão domiciliar humanitária. Esse laudo, né, feito, subscrito aí por médicos, é o que daria subsídio para fundamentar a transferência dele da papudinha para a prisão domiciliar. O laudo, ele traz, né, de fato, que o estado clínico de saúde dele
é de fato delicado, tem ali alguns riscos, inclusive de morte súbita, o que chama muita atenção, mas ao mesmo tempo ele traz que o sistema onde ele está hoje, a Papudinha teria condições de dar a ele a assistência devida, né? Então, a prisão humanitária, ela entra, né, não só na questão da saúde delicada, mas também na impossibilidade do Estado de prover a segurança no suporte à saúde devida. E aí, neste primeiro momento, pelo menos com base no que foi subscrito no laudo, o Estado teria, sim, condições de prover essa assistência suficiente à saúde do ex-presidente. Doutora, o laudo do DPF, como a senhora mesmo lembrou, né, ele fala em risco de morte súbita, mas diz que ele pode ficar preso na cela com adaptações. Nesse caso, o que a justiça brasileira, né, tem que ter como prioridade? A segurança do preso, né, ou a segurança do país, no caso? Ele está preso por uma tentativa de golpe do Estado. O que é mais importante para a justiça, ou o que deve ser mais importante para a justiça num momento de impasse como esse? Olha, o direito à saúde e à vida, ela é um direito primordial. Eu não posso sobrepor ou invalidar esse direito. A grande questão aqui, né, que está permeando, é que foi atestado por médicos que o Estado tem condições de suprir. Então, eu entendo que existe essa preocupação muito legítima que a defesa traz, né, com a saúde do ex-presidente, inclusive comprovadamente, né, você citou no início a questão que ele teve, né, no início do ano, que ele caiu, se acidentou em cela. Então, essa preocupação com a saúde, ela existe, ela está sendo acatada pelo STF à medida em que o ministro determina, né, que seja feito um laudo. O laudo tem ali 52 páginas, extremamente detalhado. Então, na verdade, a saúde e a vida, ela é um bem que deve ser o primário. E pelo que foi posto no laudo, isso está, sim, de fato, sendo considerado. Até porque a prisão domiciliar, se formos colocar em relação a risco, né, ao país e frente aos delitos aos quais ele foi condenado, a prisão domiciliar existe ali a forma também dela ser averiguada, dela ser verificada e devidamente cumprida. Então, sem sombra de dúvidas, o direito à saúde e à vida prevalece. Pelo laudo, a gente vê ali as instalações que estão sendo oferecidas, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também todo o cuidado, o atendimento médico que ele está recebendo ali. Eu queria, na avaliação da senhora, isso é comum no sistema penitenciário brasileiro ou pode ser visto como um privilégio? Na verdade, ele se encontra hoje no que nós chamamos de sala de Estado Maior, né, que são instalações destinadas a determinados grupos de pessoas. Então, é de fato uma instalação privilegiada que atende aos requisitos da sala de Estado Maior. Então, dentro desse, não sei se eu posso dizer nicho específico, né, dentro da sala de Estado Maior, sim, está adequado e é o que a gente encontra em outras realidades. Agora, se comparado frente ao sistema prisional comum, né, que nós vemos aí nas penitenciárias, de modo geral, não, né? Realmente, infelizmente, não tem como comparar. Hoje nós temos um cenário prisional em que um espaço que deveriam caber 3, 4, nós temos ali 10, 13, 16, né? Pessoas que não têm celas aqui, eu falo de Minas Gerais, Belo Horizonte, a nossa região metropolitana, que existem presídios, unidades prisionais, em que não há cama disponível para todos os acautelados ali. Então, de fato, todo esse, né, que está até mostrando nas imagens agora, isso não é a realidade de todo e qualquer preso no país hoje. Pois é, essas imagens, inclusive, elas já são um pouco mais antigas, porque esse trecho que a gente está vendo, acabamos de ver a cama onde Bolsonaro dorme, ele já está adaptado com uma barra ao lado, para que ele possa se apoiar para levantar, para que não haja risco de uma nova queda. Tá aí, ó, a cozinha, tem pia, a gente vai ver logo em seguida ali também, né, tem uma área de serviço para lavar roupa, tem um banheiro bastante grande, né, com vários sanitários ali, para que o ex-presidente possa, é um lugar bem grande, parece, até chega a parecer um apartamento, um lugar
lugar bastante espaçoso. Agora, o que me vem à cabeça aqui agora, doutora, é em relação à alimentação, que o laudo, né, criticou a dieta enviada pela família, falando que tem muito ultraprocessado. A defesa pode usar essa alimentação como argumento para uma prisão domiciliar, ou será que o Estado pode assumir essa alimentação dele? Porque foi, de certa forma, uma concessão feita pelo Estado deixar levar todo dia a comida dele, né? Eu entendo que, como você disse, isso foi uma concessão para a família. Então, retirou-se do Estado, né, a obrigação de fornecer a alimentação adequada, inclusive a dieta que teria sido prescrita para a situação de saúde dele, e a família assume isso. Eu entendo que a defesa não pode usar esse argumento de alimentação deficiente quando é a própria família quem está fornecendo. Se estivéssemos falando de um fornecimento de alimentação do Estado, né, da unidade a qual ele está cautelado e que ali não estaria adequada a dieta prescrita para ele, aí sim, isso seria também mais um motivo para solidificar o pedido da defesa. Mas sendo uma responsabilidade da família, eu entendo que não, que esse argumento não poderia ser usado em benefício da defesa. Agora, a acusação no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro pode argumentar que, por exemplo, ele tem ali bar, ele tem banheiro, ele tem um espaço muito grande. Naturalmente, é um ex-presidente da República que tem informações relevantes, tem muita informação com ele ali. E agora, a acusação dele ainda, né, a promotoria pode alegar que ele está tendo muito privilégio. Isso se a gente considerar com os outros milhares de detentos do nosso país, tem gente que não consegue lugar nem mal para sentar dentro de uma cela, né? Não, sua colocação ela é fundamental. De fato, eu conheço a realidade dos presídios aqui, já tive a oportunidade de entrar em pavilhões aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, e realmente a situação é completamente diferente em todos os aspectos, né? No que tange aí ao espaço físico. Mas, como você bem disse, ele é o ex-presidente, existem algumas normativas que tratam de locais adequados para alguns grupos de pessoas, e aí ele se encaixa que seria, então, nós não estamos falando que ele está preso no sistema prisional comum, né? A começar que a unidade se situa dentro de um batalhão da polícia, então isso já traz para nós um novo desenho, né, de celas. Todos os batalhões da polícia que detêm celas, eles são realmente diferenciados do sistema prisional comum, e além disso, foi o que eu disse no início, ele está ali no que nós chamamos de uma sala de Estado-Maior. Então, essas características da sala de Estado-Maior, que é o que a gente vê, não se assemelham às celas do sistema prisional comum. É, de fato, sim, destoante, né? Não sei se nós poderíamos dizer que é um privilégio específico dele, mas o nosso ordenamento traz, né, essa questão da sala de Estado-Maior para esse grupo de pessoas, e ele se enquadra nisso. Mas, de novo, frente às celas que nós temos no sistema prisional comum, é completamente diferente. Isso eu posso falar porque já tive a oportunidade de estar dentro, né, de uma unidade, fazendo atendimento a cliente, então a gente vê. É diferente, sim. Agora, na avaliação da senhora, aí, de vez em quando a gente pede uma bola de cristal aqui. Se quiser usar, pode usar. Se não quiser, não precisa não. Mas quais as chances hoje, no que a senhora tem acompanhado, inclusive, me parece que a senhora leu a decisão da Polícia Federal, né? O laudo, né? Sim, eu não li ele na íntegra, foi bem rápido, mas eu consegui ver ali as partes principais. E qual que é a chance que a senhora vê hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim, ir realmente para uma prisão domiciliar? Será que a defesa dele tem chance ainda de conseguir? Olha, eu acho que nesse cenário é importante ver um todo, né? Nós saímos recentemente, o ex-presidente estava em prisão domiciliar, me parece que ele teria descumprido ali alguma questão, e isso foi o que gerou a transferência dele, né, a retirada dele da prisão domiciliar. Então, isso também conta, né? O laudo, ele não aponta a necessidade extrema de que ele seja alocado no hospital ou que ele teria melhor tratamento em casa. Então, diante desse cenário do que o laudo traz, de que o Estado consegue prover ali, né, o atendimento médico necessário, os exames periódicos que ele precisa, eu vi que ele tem à disposição uma escala de 24 horas, 7 dias por semana, de médico, unidade do SAMU, enfermeiro. Então, considerando isso, atrelado ao fato de uma violação de uma prisão domiciliar anterior, eu vejo que as chances, neste momento, pelo menos, dele ir agora de novo para uma prisão domiciliar é bem pequena.
Esse Agora, cenário pode mudar se eventualmente ele tiver uma piora da saúde, alguma coisa assim, mas hoje, com o quadro fático posto, eu acredito que as chances são bem pequenas. agora, doutora, manter esse monitoramento do ex-presidente 24 horas por dia, né? A gente pode ver isso como não apenas um cuidado à saúde do ex-presidente, mas como também uma forma de monitorar. Afinal de contas, vou pegar um exemplo aqui, imaginando que o ex-presidente da República está preso por tentativa de golpe de Estado, suposto um plano confirmado pela Justiça de assassinar o presidente eleito, já hoje, né, quase no final do mandato, o vice-presidente e também o ministro da Suprema Corte. Ou seja, todo esse golpe teria sido tramado ali em conversas, em acordos, em negociações, e ele ainda assim continua recebendo visitas. Eu penso na minha cabeça que, afinal de contas, será que não é um preso que articulou tanta coisa e ainda assim continua com a possibilidade? Já fiz essa pergunta anteriormente aqui outras vezes para outras pessoas. Ele não continua ali com a possibilidade de continuar, entre aspas, tramando ou imaginando alguma outra tentativa de golpe? Não seria o caso de evitar essas negociações, essas visitas e articulando negociações para a candidatura à presidência da República? Bom, veja bem, eu não sei ao certo quem são as pessoas às quais tem visitado o ex-presidente, mas o fato é que ele está em regime de cumprimento de pena. Esse regime ele é regido pela Lei de Execução Penal, que assegura, né, a pessoa que está presa o direito a visitas. Esse direito só pode ser suprimido, aí são visitas de pessoas específicas, então eu não sei se o ex-presidente tem recebido visitas de pessoas fora dessa lista, né? Mas, acaso sim, então talvez isso seja de fato um problema. Mas a questão é que a lei assegura o recebimento de visitas. Esse direito de receber visitas, ele só pode ser suprimido se restar demonstrado ali no curso da execução penal, ou seja, no curso do cumprimento de pena, alguma violação, algum desrespeito, enfim, se tiver alguma prova de que de fato ele esteja ainda continuando, eventualmente com alguma trama, enfim. Se isso não está claro, não está demonstrado, se não há um procedimento instaurado para apurar esse tipo de situação, com base na lei, não é possível vetar essas visitas. Entendo que no sistema prisional o Estado consegue monitorar melhor isso, né, do que se ele estivesse numa prisão domiciliar, mas suprimir essas questões de visita em razão da condenação ou do crime ao qual ele foi condenado, isso não tem previsão no nosso ordenamento jurídico. A senhora acredita que aquele episódio de tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, ele pode interferir, né, e até prejudicar a decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao pedido da domiciliar? Certamente, certamente. É como eu disse, é analisado o todo, né? Se num período bem recente houve, né, de fato, essa tentativa, né, esse incidente, que inclusive teria sido o motivo da revogação da domiciliar anteriormente, de fato, esse é um tema que pode ser trazido à tona novamente, até porque o lapso temporal aí é muito curto, então, de fato, o ministro pode sim, além de citar as questões do laudo, né, que atesta a capacidade do Estado de prover ali né, os insumos para a saúde dele, também o risco de eventual desrespeito às condições que seriam impostas junto com a prisão domiciliar. Então, eu acredito que, vindo aí uma decisão de negativa do ministro, eu acredito que certamente esse será um ponto que ele trará em sua decisão. Doutora Thalita Assis, advogada criminalista, muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui de O Tempo News e esperamos contar com a senhora outras vezes aqui também. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Boa noite. Boa noite.